Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Preparada para ouvir a voz do Senhor? Olha aqui, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 6 e 7, diz assim: Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do fariseu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu lhe enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A gente vê aqui um chamamento de Moisés, quando Moisés ele estava ali diante de uma sarça ardente, né? E ele ali do meio daquele fogo, ele ouviu a voz de Deus. E eu fiquei pensando aqui, irmãos, irmãs, qual tem sido o clamor que tem chegado ao ouvido de Deus? Ao ponto do Senhor levantar um homem que estava em uma outra terra, estava meio que isolado lá, vivendo a vidinha dele. E o Senhor levantou, o Senhor chamou ele para que ele fosse esse libertador, essa pessoa usada por Deus para mudar a história de um povo. E eu quero falar com você essa manhã sobre clamor. Você tem noção que Deus ele ouve a sua oração? Que a sua oração ela mexe com o coração de Deus, que faz até mesmo o Senhor mudar a história por causa do clamor. Você tem noção disso? E às vezes as pessoas elas têm entrado de uma maneira até meio que incrédula diante do Senhor. E por isso que muitas vezes a pessoa nem ora. Ela acaba até acostumando com o momento, com a rotina. Ela acaba acostumando com a vida dela de sofrimento. Porque ela não compreende que quando nós oramos, o Senhor ele move os céus. Ele levanta do trono dele e vem em nosso favor. Vem em favor daquele que está clamando. Só que uma outra coisa que eu vejo aqui também, assim, é esse chamamento. Deus, ele chama pessoas. Ele chamou Moisés. Deus, ele sempre trabalha em parceria com o homem. A gente vê lá em Abraão, Deus chamou Abraão para que através dele o povo fosse levantado. Um povo particular. E interessante também que lá no livro de Gênesis, o Senhor já havia falado para Abraão. Abraão, o povo vai ficar, a sua descendência, ele nem tinha Isaque ainda. E Deus falou para ele: Abraão, olha só, os seus filhos vão ficar escravizados durante 400 anos. Deus já tinha falado para ele. Mas falou também que ele agiria com poder para poder libertar o povo dele. E aí a gente vê Deus levantando esse homem chamado Moisés para ser um canal de Deus para a libertação. E Deus ele tem nos chamado para que nós sejamos esse canal dele para abençoar pessoas, para pôr em liberdade aqueles que estão escravizados.
para trazer à luz aquele que vive em trevas. Você tem noção que Deus ele tem nos chamado, Ele tem chamado a mim, Ele tem chamado a você. E o Senhor tem feito essa conexão entre nós através dos áudios, para que você também fosse fortalecido e você fosse um agente de Deus na sua casa, um agente de Deus aí na sua cidade, na sua igreja. O Senhor está levantando um exército de mulheres, mas não apenas para ficar em pé. Não, Ele quer levantar um exército de mulheres, mulheres que tenham visão, mulheres que sejam submissas, mulheres que sejam transformadas para transformar vidas, mulheres saradas que levarão bálsamo, mulheres que outrora estavam tristes, mas que agora repousa sobre ela a alegria do Senhor, mas não para armazenar essa alegria, mas para que essa alegria transborde sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre aonde você estiver. Deus está nos levantando. Se posicione, mulher. Em nome de Jesus, se posicione. Dentro da sua casa, se posicione. Se você é casada, em nome de Jesus, entenda. Entenda. Deus te levantou para que você seja o braço forte aí do seu marido, caminhando junto com ele. Sendo essa mulher submissa, que vai orar, que vai interceder, que vai ser uma coluna dentro da sua casa. Se você tem filhos, o Senhor te levantou como esse braço forte aí. Para quê? Para você caminhar com eles, dar um direcionamento, instruí-los no caminho do Senhor, como voz profética, como voz de autoridade. No seu emprego, se você é uma profissional liderando, olha, você tem pessoas que você pode cobrir com a sua oração. E se você é um funcionário, ore pelo seu patrão. Você pode mudar a história do lugar onde você está por causa do seu clamor. Creia que Deus ouve a sua oração. Creia, se posicione. Os céus eles se abrem quando nós clamamos. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele viu. Ele não apenas ouviu, mas Ele viu. Certamente eu vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento. O Senhor, Ele conhece aquilo que você está passando. Você não está sozinha no processo. O Senhor te conhece. Escute, essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Versículo 8. Por isso, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Mas você vai ficar só livre? Deus chamou só para livrar. Olha, não, tem mais. Ele falou, e você vai possuir a terra da promessa. O lugar onde mana leite e mel. Um lugar onde o Senhor já havia falado para Abraão. O lugar da promessa. Você irá pisar na terra da promessa. Você não vai morrer. Você viverá, você usufruirá da promessa. Em nome de Jesus, creia naquilo que você ora. Creia na promessa de Deus. O Senhor, Ele te vê. Que o Senhor nos levante como mulheres guerreiras. Mulheres virtuosas, mulheres que confiam em Deus, mulheres que marcham sob a palavra do comandante Jesus. O Senhor nos vê. Vamos orar? Pai, ó Deus, no nome de Jesus, eu quero apresentar, ó Deus, diante de Ti, as nossas vidas, Senhor. O Senhor, ó Deus, é aquele, Pai, ó Deus, que conhece o nosso coração.
Senhor, Deus, é aquele que conhece as nossas aflições, os clamores, o Senhor ouve. E eu te louvo porque o Senhor é um Deus que está vivo. E porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos. O Senhor nos vê e o Senhor agirá. O Senhor está agindo em nosso favor. Muito obrigada. Obrigada desde já, Senhor, pelo livramento. Obrigada, Senhor, ó Deus, pela promessa concretizada. Obrigada, Jesus, pelos lares restaurados. Obrigado pela cura. Obrigado, Senhor, pela alegria. Obrigada, Senhor, porque a sentença foi mudada. Obrigada, Senhor, pelo recomeço. E nós te louvamos. Obrigada. Deus te abençoe. Que você tenha um dia de paz, um dia de vitória, um dia de graça. Em nome de Jesus.